Primeira carta de João, capítulo 5. Nós vamos colocar de pé para fazermos essa leitura do versículo 13 ao versículo 21. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 21. Eu vou fazer a leitura todos juntos, mesmo tendo algumas versões diferentes. Eu vou ler junto com a igreja, são apenas 9 versículos. Vamos todos fazer essa leitura do texto pelo qual está inserido a nossa mensagem nesta noite. 1 de João, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 21. Vamos todos a uma só voz. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se alguém via seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que é nascido de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Os irmãos podem sentar. Amados irmãos, a nossa mensagem desta noite tem como título o seguinte: os privilégios do cristão. Então nós vamos meditar nesse texto aqui que acabamos de ler sobre este tema, os privilégios do cristão. Meus amados irmãos, nos dias atuais, vivemos em um mundo de incertezas, mas nós cristãos estamos fundamentados em certezas eternas. E estas certezas nos são apresentadas na palavra do nosso Deus. Vivemos também em um mundo de mentiras. Mas nós cristãos, nós conhecemos e praticamos a verdade. Vivemos também em um mundo dominado pelo inimigo das nossas almas, Satanás. Mas nós cristãos vivemos com a presença e o poder de Deus em nossas vidas. Estamos em um mundo cheias de ideias relativas, mas nós cristãos cremos e estamos vivendo os absolutos de Deus. Meus amados irmãos, João, ao escrever esta carta, o propósito de João é para compartilhar Cristo conosco, visando alguns propósitos. Se você voltar um pouco aí,
no capítulo 1, o primeiro propósito que João nos mostra, ele vai mostrar aqui em sua carta, no conteúdo de toda essa carta, essa sua primeira carta, ele vai mostrar pelo menos 5 propósitos. Quando nós lemos 1 de João, capítulo 1, versículo 3, João nos mostra que o propósito dele estar escrevendo para nós, para o povo lá da sua época, o povo cristão, é para que nós tenhamos comunhão com Deus. O capítulo 1, versículo 3 diz o seguinte: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então João escreve para os cristãos da sua época, e ficou escrito também para nós, para que ao lermos essas verdades escritas por João, inspirado pelo Espírito Santo, o primeiro propósito de João é para que nós tenhamos comunhão com Deus. Mas quando nós lemos também o versículo 4 aí do capítulo 1 de João, ele diz: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, o segundo propósito também, que João escreve essas cartas para os cristãos da sua época, que também serve para nós nos nossos dias, é para que nós cristãos tenhamos alegria diante do nosso Senhor. Mas também, quando nós vamos para o capítulo 2, versículo 1, João diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então João também recomenda a nós, todos nós cristãos também, esse é o terceiro motivo pelo qual o objetivo de João escrever para nós, para todos os cristãos de todas as épocas, é para que nós não devemos viver mais pecando contra Deus. Esse é o terceiro objetivo de João, ao escrever essa primeira carta. Mas quando chegamos também em 1 de João, capítulo 2, versículo 26, João diz aqui também o seguinte: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, o objetivo de João também, ao escrever aqui esta primeira carta, é para que nós, como cristãos, não sejamos mais enganados pelos falsos mestres que sempre se infiltram no meio do povo de Deus. E quando nós chegamos aqui, em 1 de João, capítulo 5, versículo 13, o quinto objetivo de João, que ele nos mostra em essa sua primeira carta, é para que saibamos que nós agora somos salvos pela obra salvadora de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. O versículo 13 que nós lemos juntos aí, diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que crerdes no nome do Filho de Deus. Então, amados, João, fazendo um resumo dessa sua primeira carta, ele escreve para os cristãos da sua época e para todos nós, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, todos os cristãos, até aqueles que ainda hão de crer no Senhor Jesus Cristo, João escreve com esse objetivo, para que tenhamos comunhão com Deus, para que tenhamos alegria, por agora nós somos filhos e filhas de Deus, para que nós não vivamos mais uma vida promíscua, pecando deliberadamente contra o Senhor, para também que nós não sejamos mais enganados pelos falsos mestres que se infiltram no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e em quinto, é para que saibamos agora que nós somos salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Então, o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo João, então concluindo aqui esta carta, no texto que acabamos de ler, ele traz uma palavra de encorajamento e conforto para os crentes na pessoa de Jesus Cristo. E aqui, amados, nesse capítulo 5, no versículo 13 ao 21, que nós lemos juntos, João vai mostrar alguns privilégios para aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus e que estão vivendo unicamente pela fé no Filho de Deus. E é com este propósito que eu quero mostrar nesta noite e compartilhar com os irmãos no texto lido
alguns privilégios de nós cristãos, nós que já entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, e nós que já desfrutamos de íntima comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vejamos o primeiro privilégio que João destaca aqui no texto que nós lemos, aqui em João capítulo 5, versículo 13 ao 21. O primeiro privilégio se encontra aí no versículo 13, que ele diz o seguinte: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que crerdes em o nome do Filho de Deus. Então João mostra aqui o primeiro privilégio do cristão, é que ele tem agora a certeza da vida eterna. Amados irmãos, preste bem atenção aí no verbo que João usa. Estas coisas vos escrevi, a fim de que saberdes, para que vocês saibam que agora tendes a vida eterna, a vós outros que crerdes no nome do Filho de Deus. Então, este é o primeiro privilégio que João escreve aos cristãos da sua época e também para nós nos dias atuais. Nós temos esse privilégio, meus irmãos. Hoje nós temos a certeza da vida eterna. Nós, o que cremos no nome do Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. A segurança eterna, da vida eterna, é o privilégio, é a primeira certeza que o cristão tem acerca da sua salvação. E esta, amados, esta expressão não consiste em um período de tempo, ou seja, que devemos viver a vida eterna só no futuro. Não. Jesus Cristo, ele foi bem claro. João também aqui está sendo bem claro. Jesus Cristo, lá em João 6, versículo 47, ele diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. É interessante, amados. Jesus aqui em João 6,47, João também aqui está dizendo que ouviu essas próprias palavras da boca do seu Senhor. Jesus não disse que terá a vida eterna, mas que tem a vida eterna já no presente. Portanto, todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo, que está vivendo unicamente pela fé no Filho de Deus, estes têm a vida eterna. A vida eterna não começa quando morremos. Ela começa aqui e agora, na hora que nós entregamos, confessamos a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. A vida eterna se vive agora. Consiste em possuir um relacionamento com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veja os versículos aí anteriores do capítulo 5 também. 1 de João 5, versículo 11 e o versículo 12. Veja o que é que João vai dizer também aí. 1 de João 5, versículo 11 e o versículo 12. Olha, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em quem? No seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então, amados, nós cristãos, amados, estamos aqui reunidos nesta noite. Daqui a alguns instantes nós vamos participar da ceia do Senhor. Este é um dos maiores privilégios também que nós temos. Mas nós só participamos da ceia porque nós temos esta convicção que agora, em Cristo Jesus, nós temos a certeza da vida eterna. Já desfrutamos desta vida eterna já no presente. Esta é a primeira certeza. Mas também João vai nos mostrar uma segunda certeza
o privilégio que nós temos agora em Cristo Jesus, nós cristãos. Versículo 14 e o versículo 15 de 1 de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Veja o que é que diz. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Veja João repetir novamente agora no versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então, o segundo privilégio que João mostra para todos nós que já somos cristãos é que nós temos respostas às nossas orações. Nós cristãos, quando oramos a Deus, Deus tem respostas às nossas orações. Veja aqui, amados, no versículo 15, o verbo novamente, sabemos. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos o quê? Certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, esse é o segundo privilégio, que nós temos respostas às nossas orações que nós fazemos a Deus. Irmãos, como João diz aqui, nós podemos ter a absoluta certeza de que Deus responde às nossas orações quando nós a fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, debaixo da sua autoridade que nos foi concedida. Por que João está falando isso? Jesus Cristo também, o próprio João, que escreve o Evangelho lá, o Evangelho segundo João, lá em João 14, ele diz o seguinte, João 14, 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João ouviu essas palavras do próprio Jesus Cristo. Tudo quanto vocês pedirdes em meu nome, debaixo da minha autoridade, eu estou autorizando a vocês a fazerem as orações em meu nome. Isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amados irmãos, amadas irmãs, a chave para obtermos as respostas às nossas orações é pedirmos ao Pai segundo a sua vontade. Isso significa, amados, que devemos orar de acordo com o que Ele deseja e não de acordo com o que nós desejamos. Os verdadeiros filhos e filhas de Deus não insistirão em receber o que querem, não, pois conhecem a palavra de Deus e buscarão aquilo que o Pai tem reservado para eles. É totalmente diferente. Deus ouvirá as nossas orações, feitas segundo a vontade dEle, e com certeza Ele nos responderá. O verdadeiro Filho de Deus não vai insistir em uma oração, sabendo que Deus não quer aquilo para a vida dele ou para a vida dela, mas ele vai orar como Jesus orou. Não seja feita a minha vontade, Senhor, e sim seja feita a tua vontade, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina lá nos Evangelhos. Antes de ser entregue, Jesus fez essa oração ao Pai. Não seja, Pai, se possível, passa de mim este cálice, senão seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus ouvirá com certeza as nossas orações quando estas são feitas segundo a vontade de Deus. Porque Deus sempre tem o melhor para nós, seus filhos e suas filhas.
E todo filho ou filha de Deus não vai insistir ao pai, colocando o seu desejo, mas colocando nas suas orações o desejo do pai que está nos céus, porque sabe que Deus sempre dará o melhor para os seus filhos. Tem um texto, amados irmãos, eu quero que você abra aí. Não desmarque aí em 1 de João capítulo 5. Veja o que é que diz Salmo 34. Salmo 34, versículo 15 ao versículo 17. Veja que conforto, amados. O salmista aqui, inspirado pelo Espírito Santo, já tinha essa certeza. Veja o que é que diz. Salmo 34, versículo 15 ao versículo 17, que diz: Os olhos do Senhor repousam sobre quem? Os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra o quê? A memória. E o 17 diz: clama os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Porque o nosso Deus, Ele é socorro bem presente nas horas das tribulações. Então, meu irmão, minha irmã, você que já é crente, um crente no Senhor Jesus Cristo, se você estiver enfrentando dificuldade, clame ao seu Deus, clame esse Deus das Escrituras. Se você é uma pessoa lavada, remida no sangue do Senhor Jesus Cristo, quando vier as dificuldades, as tribulações, clame ao Senhor, porque Ele está atento a ouvir as nossas orações. E Ele a responderá segundo a sua vontade, nos dando o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Ele é socorro presente nas tribulações. Esse aqui é o Deus que nós devemos adorar. Esse aqui é o Deus a quem devemos ter total devoção, submissão a Ele. É um Deus onisciente, é um Deus onipresente, é um Deus que está presente com o seu povo. Nós cremos que Ele está presente no nosso meio, porque nós estamos adorando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o segundo privilégio aqui que João mostra para todos nós cristãos. Nós temos respostas às nossas orações que fazemos a Deus. Mas também, um terceiro privilégio está aí no versículo 18. E diz assim: sabemos, olha de novo, novamente João dizendo, sabemos, usando o verbo saber, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, aqui é o terceiro privilégio para todos nós cristãos. Nós em Cristo Jesus, nós temos uma dupla vitória. Em Cristo Jesus, nós cristãos temos uma dupla vitória. Que vitória é essa? A vitória sobre o pecado e a vitória sobre o maligno. A vitória sobre o pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, as Escrituras nos dizem que nós em Cristo Jesus, Ele conquistou para nós esta primeira vitória, a vitória sobre o pecado, depois sobre o maligno, nós vamos ver também. Ninguém que nasceu de novo, ninguém que já possui uma nova natureza, ninguém que foi transformado pelo poder do Espírito Santo, alguém que foi já regenerado, não vive mais no mesmo padrão de pecado que vivia antes de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo.
Isto não significa que nós nunca iremos pecar, mas que o padrão ininterrupto do pecado já não existe mais em nossas vidas. O cristão que já está intimamente em comunhão com Cristo não vive mais na prática exagerada do pecado como vivia antes. O crente, quando peca, é por acidente, ele não peca mais por prazer. E isto João vai nos ensinar também. Volte um pouco aí. Primeira carta de João, capítulo 3. Veja o que é que diz. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10. Veja o que é que João vai dizer. 1 de João 3, versículo 9 e o versículo 10. Que diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E o versículo 10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a justiça, não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então João está dizendo aqui, afirmando para nós, que nós agora temos a vitória sobre o pecado. Nós não vivemos mais na prática do pecado como nós vivíamos antes. Nós agora recebemos uma nova natureza. Nós somos lavados, regenerados pelo poder do Espírito Santo. E agora nós estamos andando, como diz o apóstolo Paulo, em novidade de vida. Mas eu falei que nós cristãos, vez por outra, por acidente nós pecamos. E João também nos recomenda o que nós devemos fazer quando nós tropeçarmos acidentalmente pecando contra Deus. Veja o que é que diz aí, capítulo 2 de João, na mesma carta aí, João capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Ele diz: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Olha o que é que ele vai dizer agora. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, meus amados irmãos, nós temos esse privilégio em Cristo Jesus. Temos uma dupla vitória: a vitória sobre o pecado, mas também a vitória que Cristo conquistou para nós, a vitória contra o maligno. Aí, no texto que nós lemos, 1 de João 5, 18, a parte B do versículo, diz o seguinte: aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Irmãos, sabe o que é que João está dizendo aqui? Olha, nós irmãos, todos vocês que estão em Cristo, são crentes na pessoa bendita de Jesus Cristo, vocês agora pertencem a Deus. Satanás agora tem um limite que não vai além da área permitida que Deus possa lhe permitir para que toque na vida de vocês. Ele não pode ultrapassar, só vai até onde o Senhor permitir. Mas o inimigo, ele pode nos acusar, ele pode armar cilada contra nós, mas o Senhor protege os seus e limita cada vez mais a influência do maligno sobre as nossas vidas. Mas você pode estar perguntando: mas pastor, tem exemplos na Bíblia que Deus permitiu que o maligno tocasse na vida desses homens de Deus? Por exemplo, você vê a vida de Jó.
Deus permitiu. Você vê a vida de Pedro também, que Satanás queria cirandar com a vida de Pedro. Você vê que o apóstolo Paulo também diz que o mensageiro de Satanás veio e colocou um espinho na sua carne. Mas, meus irmãos, tudo isso tem que ter a permissão de Deus. E Deus só permite até onde nós suportamos. Porém, quando nós olhamos para a vida de Jó, quando nós olhamos para a vida de Pedro, quando nós olhamos para a vida de Paulo, eles foram assim, tentados, seduzidos por Satanás, mas estes crentes saíram mais fortalecidos do que eram antes, porque o Senhor os fortaleceu, mesmo Deus permitindo a influência do maligno nas suas vidas. Por quê? Cristo conquistou isto para nós. Cristo é o nosso Senhor agora. Então, amados, este é o terceiro privilégio que nós como cristãos temos em Jesus Cristo. Temos uma dupla vitória. A vitória sobre o pecado, ele não pode mais nos dominar, e a vitória sobre o maligno. Nós fomos libertos, porque Jesus Cristo diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para quê? Fazer agora a vontade do seu Senhor, que é Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos. E nós estamos aqui nesta noite, adorando a Deus, tão somente porque Cristo fez isto por nós. Deus derramou a obra da graça sobre as nossas vidas e estamos aqui cultuando a Ele neste domingo à noite e o adorando. E daqui a alguns instantes vamos participar da ceia do Senhor. Então, já vimos 3 privilégios. Temos a certeza da vida eterna, temos a certeza que nossas orações serão respondidas por Deus, temos uma dupla vitória que Cristo conquistou sobre nós, a vitória sobre o pecado e a vitória sobre o maligno. Em quarto lugar, versículo 19. 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Olha o verbo novamente que João vai usar. Sabemos, ele está falando para quem? Para os crentes. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O quarto privilégio, nós cremos agora que pertencemos a Deus. Nós cremos agora que pertencemos a Deus. Irmãos, João fala uma grande verdade aqui. As pessoas que estão aqui neste mundo só podem pertencer a um Senhor, ou a Deus, ou ao reino do maligno que está no mundo. Há 2 reinos, o de Deus e há outro chamado mundo, que é o sistema demoníaco que se levanta contra tudo que fala em nome de Deus. Mas João diz aqui: sabemos que somos de Deus e que o mundo aí, que está perdido, jaz no maligno. Nós cristãos somos de Deus. O sistema maligno que está no mundo inteiro pertence a Satanás. Mas nós pertencemos ao Senhor, ao Deus, a Jesus Cristo. Aqueles que são crentes em Jesus Cristo. E João, quando fala aqui em mundo, a noção aqui que João fala é que é um sistema existente dentro da criação que é governado por Satanás. Por isso que João, volte um pouco aí no capítulo 2, veja o que é que ele vai dizer. João vai dizer: não ameis, João 15, ou melhor, João 2, 1 de João 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está
nele. Palavras do apóstolo João. Se alguém ama esse sistema que está no mundo, que se levanta contra tudo que é de Deus, que concorda, o amor de Deus não está no seu coração. Segundo a palavra inspirada. Irmãos, é um grande privilégio pertencermos ao Senhor. Sabe por quê, amados? Nós temos que cada dia, dia a dia, estarmos o quê? Retirando de nós o apego a esse sistema demoníaco que está aí neste mundo. Como nós vimos pela manhã, devemos estar voltados para as coisas lá do alto. Sabe por quê? João aí, nessa mesma carta, capítulo 3, versículo 1, veja o que é que diz. Primeira de João, capítulo 3, versículo 1, ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, preste atenção agora, viu? O mundo não o quê? Não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, este mundo, esse sistema demoníaco que está aí, governado por Satanás, não conheceu nem o próprio Filho de Deus. Deus veio na pessoa de Jesus Cristo e o mundo não reconheceu. E o que foi que fizeram com o Filho de Deus? O crucificaram. Hoje nós podemos dizer, nós somos filhos e filhas de Deus, nós que cremos em Jesus Cristo. Como João disse, aqueles que estão no mundo, que vivem governados pelo poder de Satanás, espiritualmente são chamados filhos de Satanás, filhos do diabo. Esta é a verdade bíblica, amados irmãos. Não podemos negar. Você quer ver uma verdade? Abra lá no Evangelho de João, que esse próprio João, não desmarca aí, nós vamos voltar e vamos concluir. Abram lá, Evangelho de João, capítulo 1. Não é essa primeira carta, o Evangelho que foi escrito por João também. Abram lá. João, capítulo 1. João, capítulo 1. Versículo 11 ao versículo 12. Ao versículo 13. João diz assim, no seu Evangelho. Esse mesmo João que escreveu essa primeira carta. Ele diz... João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 ao 13. Ele veio para o que era seu, ou seja, o povo judeu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, que foi que aconteceu? Deu-lhes o poder. É poder, amados, de Deus na nossa vida, de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem em quê? No seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha que privilégio. Quanto grande amor, como João diz aqui na terceira carta, na primeira carta, capítulo 3. Veja quão grande amor Deus tem nos concedido. A ponto de sermos chamados agora filhos de Deus. Nós éramos chamados filhos das trevas, filhos da desobediência. Mas agora nós somos chamados filhos e filhas de Deus. Porque nós cremos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, mas do poder do alto. E foi-lhe concedido este privilégio de agora serem chamados
filhos e filhas de Deus. Por isso, amados, só podem pertencer àqueles que estão aqui neste mundo, pelo qual nós estamos inseridos, só pode pertencer a um Senhor. Ou pertence a Deus, ou estão servindo a Satanás. Ou serve a Deus, ou serve a Satanás. Ou adoram a Deus, ou adoram a Satanás. Não pode haver um intermediário. Não há uma terceira opção. Ou adoramos a Deus, ou a Satanás. Por isso, este é o quarto privilégio que João nos mostra aqui. Nós agora temos a certeza que pertencemos a Deus. Porque Deus, com o seu poder em nossas vidas, somos chamados agora de filhos e filhas de Deus. Nós temos um Pai agora, chamado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E em quinto e último lugar, rapidamente, o quinto privilégio e o último está aí no versículo 20 e no versículo 21. Veja o que é que como João vai concluir. Também sabemos, novamente, olha, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Olha o que é que João vai dizer. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele conclui: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O quinto e último privilégio é que agora nós cremos que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. O mundo acha que Jesus foi apenas um revolucionário que veio ao mundo, um simples mestre que veio ensinar doutrinas verdadeiras. Mas o mundo aí, que jaz no maligno, não crê em que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Meus amados irmãos, essa é sem dúvida o maior de todos os privilégios. Este é o fundamento central que nos conduz a vivermos em amor e obediência a Jesus Cristo. Que agora nós cremos que Jesus Cristo, nós sabemos que este é o verdadeiro Deus. E é interessante, amados, que João vai terminar essa carta aqui da forma como ele começou. Ele começa a epístola mostrando quem era Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? E conclui mostrando que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Veja, confira só comigo. 1 de João aí, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Vou ler aqui rapidamente, os irmãos acompanham. João vai concluir a epístola da forma como começou. Veja só, João vai dizer: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, João está dizendo aqui, amados, para os seus leitores e também para nós: olha, meus irmãos, creiam, nós ouvimos, nós tocamos, vimos a vida eterna em pessoa,
Vimos Deus Pai manifesto no seu Filho Jesus Cristo. Nossos olhos contemplaram, nossas mãos apalparam, nós ouvimos, aprendemos da boca dele todas essas verdades. Este é o verdadeiro Deus, o seu Filho Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, que grande privilégio. Então João termina essa carta aqui, assim como ele começou. Este é o primeiro e grande privilégio que faz com que todos os outros sejam possíveis às nossas vidas. O Filho de Deus veio e cremos nele, para que possamos saber que ele é o verdadeiro Deus. Certa feita, Jesus Cristo disse: eu vou para um lugar onde vocês não poderão ir. E Filipe disse: Senhor, mostra esse caminho, e nos basta. Aí Jesus chega e diz: Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mostra-nos o Pai, diz como é o caminho para o Pai. Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, como tu dizes, e mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Não crês que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Meus irmãos, isso é fé. Isso é o poder de Deus nas nossas vidas. Porque o homem caído pelo pecado, ele não vai crer. Tem que ter o poder de Deus nas nossas vidas para que possamos crer. Temos que nascer do alto para que possamos crer nessas verdades. E isto é o grande privilégio para nós nesta noite que João está dizendo. Foi revelado Deus às nossas vidas na pessoa do Filho, e nós hoje cremos, nós já vimos, contemplamos, tocamos, estamos transmitindo para vocês, que creiam também, continuem crendo que Jesus é o verdadeiro Deus, nós aprendemos dele, e aprendam também que vocês são privilegiados. Por isso, amados, João conclui aí no versículo 21, diz: filhinhos, guardai-vos agora dos ídolos. Sabe o que é que João está dizendo? Olha, vocês têm essa certeza, você tem esses privilégios, não sejam atraídos em direção a nenhum falso Deus mais, porque vocês já têm o verdadeiro Deus. Esse sim é que deve ser adorado. Não se prostrem ante imagem de escultura feita por mãos humanas, que é um mandamento da parte de Deus. Creiam que Ele está presente em nosso meio. Deus é Espírito. Deus está no nosso meio. Porque a promessa que Ele, quando subiu aos céus, Ele deixou para que nós preguemos esse Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que Ele nos ensinou. E Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação da terra. Quando houver a consumação de tudo. Aí próprio João vai dizer aqui: assim nós o veremos um dia, assim como ele é. Agora nós estamos enxergando pelos olhos da fé, mas um dia nós vamos contemplar a esse maravilhoso, grande Senhor, soberano Senhor Jesus Cristo. Nós vamos contemplar, é a palavra de Deus, e ela não pode voltar vazia, ela vai fazer o efeito que Ele quer nas nossas vidas. Deus não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Nós vamos contemplar Jesus Cristo com todo o resplendor da glória do Pai na sua pessoa. Então, amados, eu finalizo dizendo o seguinte: não esqueçamos essas verdades, esses privilégios como crentes no Senhor Jesus Cristo, que João aqui nos mostra. Hoje, nós temos esses 5 privilégios: certeza da vida eterna, que as nossas orações são respondidas conforme a vontade de Deus. Nós temos a dupla vitória em Cristo Jesus sobre o pecado, sobre o maligno. Nós temos a certeza que pertencemos a Deus. E em quinto e último privilégio, cremos que Jesus Cristo é o verdadeiro
Deus, único Senhor, soberano dos céus e a terra. Pois assim lhe foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. E Cristo reina e continuará reinando para todo sempre. Amém. E façamos como o apóstolo Paulo: quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Se vivemos, viveremos para o Senhor. Deus nos abençoe, ou continue nos abençoando, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.